Bom, o livro dos Ciclonautas nasceu por volta de 1992, através de uma peça de teatro. Aqui fui solicitado montar junto com estudantes na Faculdade de Belas Artes, que estava comemorando 80 anos. E foi aí que surgiu, inclusive porque eu estava desenvolvendo uma pintura, e essa pintura mostra um Pantanal, né, onde tem uma figura solitária dentro de um ninho de serpentes, e consequentemente eu transportei, né, uns 50 ciclistas que se perdem durante um rally. E escrevi um roteiro. Os Ciclonautas originalmente foram fortemente influenciados por um escritor que eu gosto há muito tempo, leio há muito tempo, que é o Henry Miller. Então havia um certo questionamento de natureza social, político, ideológico, né? Aí o espetáculo aconteceu, foi um sucesso, levei esse espetáculo para um projeto no Tendal da Lapa, onde poderiam se fazer peças experimentais, onde então eu ensaiei durante um mês, todos os finais de semana, com esse mesmo grupo que não queria mais deixar de ser ciclista ou ciclonauta. E aí um dos membros titulares da banca da minha livre docência falou: nossa, você conta muito bem histórias, você deveria escrever um livro e tal. Aí saí de lá com a ideia de que livro que eu vou escrever. E aí emergiu, né, do meu inconsciente o Ciclonauta. Só que numa outra versão, porque afinal de contas eu mudei muito, né? Então eu comecei a escrever à mão, praticamente eu fazia uma viagem diária entre Valinhos, que eu morava em Valinhos, e São Paulo, para lecionar em 2 universidades, e consequentemente nessa viagem, todos os dias praticamente às 5 horas da manhã, eu ficava completamente estimulado, né, a escrever à mão essa aventura, uma nova aventura, uma aventura que veio daquela, mas trabalhando com mais cuidado os personagens. Enfim, o nome Ciclonauta surgiu da convergência entre o termo ciclista, né, que vem de ciclo, né, cíclico, né, e um mito grego da antiguidade, onde se fala num barco que levava os aventureiros das grandes epopeias gregas, né, e aí o barco chamava-se Argo, e lá as aventuras, né, que inclusive são relatadas por Homero na Odisseia. Aí eu juntei ciclo com argonautas, que eram os heróis, viajantes da mitologia grega. Daí surgiu ciclonautas. Esse é um livro de ficção, e eu vou me valer de coisas da ficção, das religiões, da ficção dos mitos, enfim. Ele é um livro que reflete sobre a própria ficção. No fundo, no livro vai se colocando aos poucos a ideia de que as crenças, seja quais forem, até a científica, são ficções, porque nós seres humanos estamos condenados a tentar nos aproximar do objeto, das coisas concretas, dos fatos chamados brutos, mas estamos condenados a representá-los. Os lugares aonde vão os meus personagens são lugares imaginários que eu criei na minha pintura. Então é a união entre a ficção da literatura com a ficção da pintura. São 2 ficções que se unem. Então nesse livro nós temos 2 grandes mitos importantes da ciência. Nós temos o filósofo René Descartes, também chamado em latim de Cartésios. E o outro é o Darwin, né? Charles Darwin, né? O criador praticamente da teoria da evolução, que tem muito a ver com a bike, porque a bike, a rigor, é uma máquina, portanto se refere ao mundo mecânico de Descartes, né? Ele é o mentor da máquina, da bike. A bike é uma máquina. O Darwin, ele é o mentor do animal, da evolução animal, né, da qual nós viemos. Todo recordado também é um exilado de uma região mítica, porque todo mundo que é exilado de algum lugar. Esse exílio
seria de uma região também inventada por mim, chamada Konarak. O Aion tem o poder, a sensibilidade de reconhecer um ciclista recordado e, consequentemente, um ciclista exilado. Então, o Aion tem a ver com a psicologia analítica junguiana, né? O Aion seria a singularidade, o si mesmo, o self, o eu do eu, né? O foco central, né? O Aion, no meu personagem, é essa figura mítica que vai conduzir de volta a Konarak os exilados. No livro, muito tempo se fala sobre Konarak, mas não se descreve. Vai se revelar o que é Konarak no final do livro. Então, o que acontece? Esses personagens todos, meticulosamente, eu estudei. Alguns foram plasmados em cima de biografias de ciclistas verdadeiros, né? Claro, com todas as alterações que a ficção permite. Foram plasmados com grandes personagens da história da humanidade, né? Que eu admiro pessoalmente. De repente, o personagem tem um pai, cujo pai é o mesmo pai do grande escritor americano Henry Miller, né? Que era um alfaiate e que no tempo livre dele, para poder sustentar a família, que ele era um alfaiate, né, do Bronx, que é um bairro pobre nos Estados Unidos, Nova York, então ele vendia enciclopédias. Então essas narrativas, ele vende enciclopédia também, e portanto ele lê muito as enciclopédias que ele não vende. Às vezes ele fica lendo mais as enciclopédias que ele não vende do que as próprias vendas. O livro, ele entra em regiões que sempre eu senti necessidade de questionar, desde que pela primeira vez me vi diante de um professor de filosofia em que apresentava todas as grandes correntes e cada uma delas tinha o seu nexo dentro da sua própria estrutura interna de conceitos de uma determinada corrente, né? Por exemplo, idealismo, né? Dentro daquela própria corrente se explicava e eu ficava satisfeito. Mas na hora que eu pegava uma outra corrente na história da filosofia, na história do pensamento, aparecia uma outra completamente diferente, tão boa quanto em termos de argumentos. Então eu comecei a pensar o seguinte: afinal de contas, qual é a filosofia mais dentro da história da filosofia, da história do pensamento, qual é aquela que de alguma maneira corresponde à mais próxima dos fatos brutos, da própria chamada vulgarmente aqui de realidade, tá? Então, porque aqui no meu livro a palavra realidade também é uma ficção. Tanto é o livro, em verdade, é uma declaração de amor ao imaginário, que é a única coisa interessante no ser humano, do ponto de vista, mesmo que o ser humano está aprontando tantas com a natureza, as dimensões do imaginário, o homem cria situações, cria a si próprio. Um pouco na linha daquela ironia do Voltaire, né? Aquele filósofo francês bastante irônico, né? Que falava assim: se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Há uma indiferença do universo, o vazio. Então isso é uma outra coisa do livro. Além da guilhotina, além das hienas, além do portal dourado, além do grande caminho, além da bike dourada, tem o grande vazio. Que ele sempre é antecedido por um sentimento que vem lá dos existencialistas franceses, o Jean-Paul Sartre, que era a náusea, né? Um sentimento de náusea, que não necessariamente leva ao vômito, mas é anunciador da mudança percepto-cognitiva, um estado de mudança, que muitas vezes o corpo não acompanha. E muitos seres humanos enfrentam o grande vazio e não sobrevivem a ele. Você, por acaso, alguma vez já se viu diante do grande vazio? Você já teve uma náusea diante de uma situação insuportável que você não sabia como enfrentar? Você também é um ciclonauta? Você já se viu recordando e sendo chamado de volta para Konarak, a terra incógnita da sua mente?